Olá e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar num conceito bastante intrigante, retirado de um texto que recebemos. A ideia de um cidadão global 2.0. Exato. O ponto de partida é um excerto do livro Cidadão Global 2.0, Um Mundo Experimental Exige uma Vida Mais Simples, do Edson Zogby, publicado em 2018. Um título já por si sugestivo, não é? Mundo experimental. É mesmo. E o cenário que ele descreve, acho que todos reconhecemos um pouco. Um mundo cheio de novidades constantes. Para casa, para o trabalho, para o lazer. Sim, uma avalanche quase. E com isto, aquele dilema: compro já isto, uso já ou espero pela próxima versão? Que pode ser melhor, mais simples, sei lá, mais barata? Aquele clássico, será que vale a pena? Precisamente. E o autor argumenta que isto nos coloca num mundo experimental. Acha a ideia interessante. Tudo parece provisório, tipo um protótipo à espera do update seguinte. Ok, vamos tentar perceber isto melhor. O que é que implica vivermos numa era assim, experimental? Olha, é uma distinção que o texto faz e que eu acho crucial. Não é só um mundo onde temos experiências, isso, pronto, sempre existiu. Certo? A proposta aqui é que o mundo em si se tornou experimental. A velocidade da inovação, segundo ele, é de tal ordem que ultrapassa a vida útil do que compramos. Ah. E isso cria uma sensação constante de impermanência, de que nada é para durar muito tempo. Portanto, é mais do que a obsolescência programada, aquela ideia de que as coisas são feitas para avariar. Sim, vai mais além. O texto descreve como algo mais profundo, quase um universo exponencial de novidades a surgir, em produtos, em serviços. Quer dizer que não é só o telemóvel que fica ultrapassado. Não, é a forma como trabalhamos, como nos divertimos, como gerimos a casa. Tudo parece estar numa versão beta permanente. Uhum. Hum, que consequências práticas é que o autor vê nisto, nessa experimentabilidade? Deve alterar o consumo, imagino? Sem dúvida. Uma das tendências que o texto foca é o crescimento do aluguer. Aluguer de produtos, contratação de serviços, em vez da posse. Faz sentido. Se vai ficar obsoleto depressa? Exato. Para que possuir? A lógica é mais usar para aquilo que preciso e depois, pronto, passar à próxima solução. É uma adaptação. Uma adaptação pragmática, essa velocidade toda. Mas o texto liga isto só à conveniência ou há mais alguma coisa? Há outras dimensões que ele refere. A preferência por serviços ou aluguer também é vista como uma escolha com implicações ecológicas. Ah, interessante. Como assim? Argumenta-se que, se evita a posse constante, reduz-se o descarte prematuro, menos lixo, não é? E menos pressão nos recursos, nem energia gasta para produzir tudo em massa. Ou seja, a conveniência e a sustentabilidade aqui a darem as mãos nesta visão. Precisamente. O texto sugere que, por caminhos diferentes, seja pela praticidade face à inovação, seja por uma maior consciência ecológica, a tendência aponta por uma vida materialmente mais simples. Menos coisas, menos Yes, propriedades, exatamente. menos acumulação. E é neste caldo todo, tecnológico e cultural, que surge então a figura central, o cidadão global 2.0. Como é que ele é caracterizado? O que é que o define? Bem, ele é descrito como um indivíduo que tende a ser mais globalizado na sua maneira de ver o mundo, mais consciente do impacto do seu consumo e, por isso, mais ecológico. Ok. E o autor até avança com uma estimativa, que achei curiosa, diz que este perfil representa para já tipo um terço dos jovens, os que ele considera mais esclarecidos, com mais discernimento. Um terço. E os outros dois terços. Pois, segundo a visão do autor, este primeiro terço funciona como um catalisador. Vão influenciando os outros, pelo exemplo. Uhum. Os outros dois terços são vistos de duas maneiras. Ou estão embleados pelo consumo, isto, se tiverem dinheiro para isso, Certo. ou então sentem-se frustrados por quererem consumir dessa forma, mas não terem como. É uma divisão assim muito ligada à atitude perante o consumo e à simplicidade. Mas a emergência deste cidadão 2.0 não vem só da tecnologia e do consumo, pois não? O texto fala de outros fatores maiores. Sim, sim. Ele integra outras grandes tendências globais, fala especificamente da superpopulação e do impacto cada vez maior da robotização, da automação.
Assim, no emprego. claro, a questão do emprego. São fatores externos que pressionam, que moldam o contexto onde este cidadão 2.0 existe e faz as suas escolhas. E como é que esses fatores se ligam à ideia de uma vida mais simples? Qual é a ponte? A ligação que o texto faz é bastante direta. A perspectiva de haver menos empregos tradicionais bem pagos, ele até arrisca um número, diz que só uma elite de 5% manterá esses salários altos. Uau, 5%. Isso torna a simplicidade menos uma opção e mais uma necessidade para a maioria das pessoas. Entendo. Portanto, para alguns, essa simplicidade é uma escolha filosófica, ecológica, os descolados, como ele chama. Exato. Mas para a grande maioria, os tais 95% que sobram nessa conta, se calhar é a única forma de viver. Por causa da falta de emprego, de recursos, uma convergência de motivos. É exatamente essa ideia que ele apresenta. A simplicidade a surgir tanto por convicção como por constrangimento económico. E uma coisa reforça a outra como tendência. Então, se este cidadão 2.0 está menos focado em ter coisas e mais em viver de forma simples, o que é que ele procura? O que é que valoriza? O texto diz experiências agradáveis de vida. E aqui entra em áreas específicas, é interessante. Comecemos pelo conhecimento. Como é que este cidadão 2.0 lida com o saber? Olha, a visão aqui é bastante diferente do modelo tradicional. O cidadão 2.0 não é visto como um aluno passivo que só recebe informação. Não. Não, pelo contrário. É descrito como um canal, alguém que interage com o conteúdo, que questiona, que aplica e que até pode agregar valor a esse conteúdo com a sua própria experiência. Uma relação mais ativa, portanto. E as escolas, as universidades, estão preparadas para isto? O texto argumenta que, na maioria, não. Nem as instituições formais, nem mesmo muitos criadores de conteúdo online estariam adaptados a este paradigma mais interativo. Co-criador. Sugere que há aqui um desfazamento. Um desfazamento. E ligado a isto, imagino, está o uso do tempo. Se há menos empregos tradicionais, mais automação, o que acontece ao tempo livre? O texto prevê que haja um aumento significativo do tempo livre. Para muita gente. E o que fazer com ele? Idealmente, seria preenchido com lazer, cultura, desporto, convívio ou até ócio puro e simples. Só que há um mas. Que é? Este tempo livre a mais viria acompanhado, para a maioria, de menos dinheiro, menos recursos financeiros. O que cria um paradoxo. Mais tempo, mas menos dinheiro para o ocupar da forma como o mercado costuma vender, com coisas caras. Exatamente. E o texto levanta essa questão. O mercado atual, focado em estimular o consumo de produtos e experiências de custo elevado, parece desalinhado com a realidade financeira deste cidadão 2.0. As ofertas teriam de mudar, então. Teriam de se adaptar a um público com tempo, mas com um orçamento mais limitado. É o que sugere. Falando em experiências, as viagens é outra área que ele destaca. O que é que move este cidadão 2.0 a viajar? Parece ser um desejo de conhecer o planeta de forma mais exploratória. Significativa. Muitas vezes com interesse pela história, pelos locais autênticos, não tanto o turismo de resort massificado. Mais descoberta, menos pacote formatado. Algo por aí. E ele até contrapõe o modelo das grandes cadeias hoteleiras internacionais, que se constroem em massa. Sim. Com o sucesso de plataformas tipo Airbnb. Sugere que este último modelo, que permite ficar mais integrado na comunidade local, ter experiências mais genuínas, talvez, estaria mais alinhado com o que este viajante procura. Perceba a lógica. Passando para a alimentação, outra área básica. Que tendências é que o texto aponta aí? Menciona duas coisas principais. Primeiro, uma tendência para se processar mais alimentos em casa. O fazer em casa. Sim, facilitado por equipamentos, robôs de cozinha e afins. Para ter mais controle sobre os ingredientes do processo. E segundo, uma atenção muito maior aos rótulos, à origem, à composição. Um consumidor mais informado, portanto, e exigente. Exato. E qual é a implicação para a indústria? O autor lança a provocação. Que é? Questiona se as grandes empresas do setor estão mesmo a adaptar-se a este consumidor mais consciente, mais autónomo, ou se estão só a manter os modelos antigos, a arriscar uma morte súbita quando as preferências mudarem a sério. Essa ideia de adaptação ou morte súbita parece um fio condutor e leva-nos a uma área crítica, o trabalho. Como é que o texto vê o futuro do trabalho neste cenário? Bem, a visão é bastante disruptiva face ao que estamos habituados. O futuro do trabalho, como ele descreve, não assenta tanto no emprego estável a longo prazo,
numa empresa. Então em quê? Foca-se mais na participação em projetos temporários, baseados em tarefas, em desafios específicos, e a chave é a especialização. Quase como um mercado de trabalho gig, mas de especialistas. Trabalhar por projeto. Sim, a ideia central é essa. O texto pinta um cenário um pouco polarizado. De um lado, a automação, os robôs, a fazerem as tarefas mais repetitivas. Ok. Do outro, uma classe de especialistas muito qualificados que oferecem as suas competências únicas para projetos concretos. E quem fica no meio? Quem não é nem robô, nem super especialista. Subsídios, proteger empregos que estão a desaparecer, Em vez de se adaptarem. em vez de procurarem ativamente qualificar-se e inserir-se neste novo paradigma. É uma visão que põe muita pressão na capacidade de cada um se adaptar, de aprender continuamente. Uma pressão enorme. Sem dúvida. E o cidadão 2.0, nesta visão, é quem percebe isto e age. Para ele, segundo o texto, coisas como leis laborais muito rígidas, protecionismo nacional, até fronteiras físicas, perdem relevância. Porquê? Porque o mercado para as suas competências é global, funciona por projeto, transcende essas barreiras. Então a tónica não devia ser em salvar o modelo antigo, mas sim em criar condições para este novo modelo funcionar? É essa a conclusão do autor. A questão não seria tentar manter artificialmente empregos em declínio, mas sim facilitar. Criar novas soluções, plataformas, redes de segurança que sejam adaptadas a estas formas de trabalho mais fluidas, baseadas em projetos, em especialização. E esta visão do cidadão 2.0 como global, adaptável, estende-se também à relação dele com a política, com a sociedade? Sim, estende-se, e aqui o texto é particularmente crítico dos sistemas atuais. Ah, sim. Descreve a democracia representativa como algo que se esvaziou de significado, quase um rótulo. O voto é apresentado como uma formalidade que, na prática, serve mais para manter as estruturas de poder do que para mudar realmente as coisas. É uma crítica forte. E aponta alguma alternativa? O que é que este cidadão 2.0 quereria em termos de participação cívica? O texto sugere que ele está fundamentalmente insatisfeito com a representação indireta, onde os políticos eleitos, depois de estarem no poder, muitas vezes, agem de forma desligada ou até contra os interesses de quem os elegeu. Sentem-se acima. E qual seria o desejo, então? Seria por uma participação muito mais direta na gestão social. Direta como? Usando a tecnologia? Exatamente. O texto argumenta que a tecnologia já permitiria facilmente implementar sistemas de consulta direta ou mesmo de decisão coletiva sobre temas importantes, sem precisar de intermediários políticos permanentes. E mais? Além disso, como a identidade dele é vista como primariamente global, este cidadão desejaria estruturas de governação ou coordenação também globais, que não beneficiassem sistematicamente uma nação à custa de outra. Portanto, o que temos aqui nesta análise são como que duas grandes ondas a acontecer ao mesmo tempo e a interagir. A emergência desta nova mentalidade, desta forma de viver o cidadão 2.0, que responde a estas mudanças e ao mesmo tempo também as molda, com novas prioridades, novos valores. Simplicidade, experiência, consciência global, participação. Exato. Tudo isso. E qual é o desfecho previsto para esta interação? Que tipo de inovações é que vão vingar neste cenário? A perspectiva que o texto apresenta é que, a longo prazo, as inovações que vão ter sucesso, que vão dominar, são aquelas que realmente servam a este novo estilo de vida, que colaboram com ele. Ou seja, As que oferecem valor genuíno, que simplificam, que potenciam experiências que façam sentido, que resolvem problemas reais de forma sustentável. e as outras? As inovações que não se alinham com este cidadão 2.0. Essas são descritas de forma algo depreciativa como quinquilharias. Quinquilharias. Sim. Invenções que podem ser engenhosas, mas que foram criadas para um modelo de consumo, para um estilo de vida que o autor vê como estando em declínio. Podem dar lucro a curto prazo, servir interesses específicos, mas são vistas como inúteis ou até contraproducentes para construir um futuro que seja mais relevante, mais sustentável. E nessa visão estão destinadas a desaparecer. Bem, foi uma exploração intensa desta ideia do cidadão global 2.0 neste mundo experimental. Tentando resumir, o que é que fica? Parece emergir aqui um perfil de indivíduo moldado por
Por uma tecnologia que não para, por uma maior consciência ecológica, social, por um mercado de trabalho em mudança profunda Sim. e que, seja por escolha ou por necessidade, valoriza mais as experiências do que ter coisas e aponta para uma vida mais simples. Sim, e acho importante sublinhar que o texto não vê isto só como escolhas individuais, isoladas. Não. Não. Enquadra isto como um reflexo e, ao mesmo tempo, um motor de mudanças sistémicas muito maiores. Tecnológicas, económicas, sociais, talvez até políticas. A tese central é que esta evolução, concordemos ou não com tudo, favorece a simplicidade e um tipo de inovação que tenha um propósito humano claro. Relevante. O texto acaba com uma nota final, curiosa. Diz que muitos dos investidores atuais, aqueles que põem o dinheiro a financiar o futuro, provavelmente não são, nem serão, cidadãos 2.0. Interessante provocação. E deixa-nos aqui com uma questão para pensar, não é? Considerando estas tendências que discutimos, baseadas no texto O Mundo Experimental, o Cidadão 2.0, como é que as decisões de investimento que se fazem hoje poderão estar a moldar ou talvez a entrar em conflito com esse futuro? Será que o capital está a apostar mais na inovação com propósito, sustentável, que o texto parece valorizar, ou estará ainda a alimentar modelos e produtos que se calhar vão ficar obsoletos muito depressa neste novo paradigma? Fica a reflexão.